Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro, tá? Então, não esqueça, meu nome é André, sou professor de vocês de inglês e hoje nós vamos estudar sobre o verbo to be na forma do passado, né? Que nós já estudamos o verbo to be no passado algumas semanas atrás, mas a forma afirmativa. Agora a gente vai estudar ele na forma negativa. Então, como fazer essa forma negativa do verbo to be no passado, né? Então, vamos primeiro entender essa ideia geral, né? As sentenças negativas seguem uma ordem. Vai ser sujeito, verbo to be no simple past, not e o complemento. Então, nesses casos, was not e were not também podem aparecer de maneira contraída, como wasn't ou weren't, tá? Então, sujeito mais verbo to be no passado, que vai ser was ou were, mais not, mais complemento. Essa é a estrutura para você fazer o passado do verbo to be, tá certo? E na forma negativa. Então, não esqueçam de colocar a partículazinha not, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo. Então, they were not sad. Então, eles não estavam tristes. Né? Próximo. He was not angry. Ele não estava zangado. Então, gente, vamos dar agora uma olhada no próximo slide. Esse próximo slide vai explicar agora a questão do sujeito, verbo to be, was and were, and not. Mas eu quero que vocês lembrem que para cada sujeito vai ter um verbo to be específico. Por exemplo, ser I, então I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Agora o que a gente vai acrescentar? Para fazer a forma negativa, acrescenta-se o not. Então, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, and they were not. Certo? Então, essa é a forma do verbo to be na forma negativa. Então, sujeito, verbo to be, not. Ah, André, mas tem essa outra forma aqui na outra coluna. Essa outra forma aqui é quando a gente vai fazer uma contração. Ao invés de dizer was not, você vai dizer wasn't. A outra forma, were not, você vai dizer weren't. Então, vamos dar uma olhada agora nessa segunda coluna. Então, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Então, percebam, vai ter sujeito, verbo to be, que você vai utilizar was ou were, dependendo do sujeito, not e o complemento. Então, vamos dar agora uma olhada nos exemplos aqui. Olha, vejam, coloquem na mente de vocês. Sujeito, verbo to be, was or were, not e complemento. Vamos lá. I was not at home this morning. Então, eu não estava em casa essa manhã. Então, sujeito, I, verbo to be, was, a partícula not e o complemento. At home this morning. Vamos para o segundo exemplo agora. Segundo, we were very happy. Nós estávamos muito felizes. Então, we, sujeito, were, verbo to be. Faltou aqui o not, gente. Eu esqueci aqui. Not very happy. We were not very happy. Nós não estávamos muito felizes. Desculpa. Mas foi só para ver se vocês realmente estavam prestando atenção, tá bom? Então, a próxima também, ó. She was hungry. Então, ela estava zangada. Faminta, sorry. Desculpa. Faminta. Mas se eu quero colocar em negativo, então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o notzinho aqui, ó. Not. Então, ó, she was not hungry. Ou eu posso fazer, ó, a forma contrária, que vai ser wasn't. Né? Wasn't hungry. A mesma coisa nesse exemplo número 2. Então, ó, we were very happy. Nós estávamos felizes. Agora, nós não estávamos. We were. Faltou o not aqui. Ou a forma contrária, se você quiser. Weren't. Né? É opcional. Ou você usa were not. Ou você usa weren't. Tá certo? Nunca os dois juntos, tá bom? Estou colocando aqui apenas para você entender que existem essas duas possibilidades. Ou você faz we were not very happy, ou we
weren't very happy, tá certo? É o mesmo caso do último exemplo. She was not hungry. Hungry quer dizer faminto. Ou she wasn't hungry, tá bom? Então, vamos dar uma olhada agora no exercício que vocês vão fazer, tá? Então, o exercício, gente, você vai fazer o seguinte. Nós temos 3 questões nesse exercício. O primeiro vai dizer o quê? Informe as frases na forma negativa do verbo to be no passado. Então, as sentenças estão na forma afirmativa e você vai transformá-las em negativa. Então, vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. I was very angry last night. Se eu vou colocar negativo, então eu tenho que fazer o quê? Sujeito, verbo to be, not, complemento. Tá certo? Então, você vai modificar agora essas frases e colocar ela na forma negativa. Próximo. Número 2. Organize as palavras e forme frases na forma negativa. Então, percebam que tem aqui, ó, was playing the piano, he not. Então, você vê que tem várias palavras e você agora vai organizar a frase. Então, a frase seria he was not playing the piano. Basta você seguir aquele exemplo. Sujeito, verbo to be, was ou were, not e verbo complemento, certo? Então vamos lá, temos vários exemplos aqui que você vai fazer. E a nossa última questão vai ser: faça 3 frases usando o verbo to be na forma negativa no passado. Então, nós vimos aqui vários exemplos. Então, você vai fazer 3 exemplos para mim, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Encontro vocês na próxima semana, próxima aula, tá certo? Então, have a nice weekend and see you around, guys. Bye, bye.